Queridos, boa noite. Deus abençoe a todos. Amém? Privilégio de poder voltar aqui, rever essa juventude querida, né, que tem paciência comigo, me chamaram de novo. Eu sou mais corajoso do que outra coisa, né, avó? A tia minha avó, agora está no lugar da minha avó, né? Tia Otávia, tia Maria, Deus abençoe, é um prazer revê-los, né? O tio Otávio está fortão aí, ó, graças a Deus, é um prazer poder estar aqui. A Cátia também, a Cátia está aí ainda? Tá? Cadê a Cátia? Teve que sair, né? Então tá jóia. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pensar na palavra de Deus, eu quando vejo e saio para pregar o Evangelho, tenho uma oportunidade de fazer isso há 21 anos, e parece que é muito, mas para mim, porque comecei muito novo, tive um privilégio de, muito novo não, eu comecei novo, né? Tem gente que começou desde criança, então é um privilégio para eu poder pregar essa palavra, mas sempre sinto muita responsabilidade, porque nós estamos aqui diante de um grupo de pessoas, de discípulos, de várias competências. Tem pessoas aqui formadas, pessoas aqui que são simples com relação a algum tipo de formação, mas têm as suas atitudes dentro da comunidade, têm o seu posto de liderança, têm a sua vida na sua sociedade, têm o seu grau de importância dentro da sua família, e têm suas qualificações, dons e talentos. Estão todos aí sentados nesta noite. E fazer valer a pena a minha vida para o reino é algo muito forte, porque nós precisamos pensar em que somos úteis. Eu não sei se você está aqui nesta noite, já se sentiu inútil alguma vez. Você se sentiu inútil alguma vez? Levanta a mão junto comigo aqui. Você que já se sentiu inútil alguma vez? Isso, olha, tem várias pessoas que um dia, você não é, eu não sou, mas algum dia eu me senti inútil. E é um dos desesperos maiores que nós temos, é esse, de justamente termos algumas competências, estarmos num contexto, e ali naquele contexto nos sentimos inúteis. Então o que eu quero nesta noite começar a falar com vocês é o seguinte: você é muito chique, hein, rapaz? Tudo bem? Ai, que bonito, é. Criança para com o pastor, né? Então eu quero pedir a Deus que me ajude a traduzir aquilo que Ele já revelou pela sua palavra para a sua igreja, e que possamos sair daqui nesta noite realmente podendo fazer um pouco mais valer a pena a nossa vida para o reino. Amém, queridos? Primeiro, para a gente começar a fazer isso, a gente precisa começar a mudar de mente, mudar de pensamento. É um versículo que eu vou usar pelo menos como base. Você abre, por favor, em Romanos capítulo 12, somente o versículo 2, e depois nós vamos citar os outros textos dentro da mensagem. Querido, muito obrigado. Romanos capítulo 12, versículo 2. Eu leio esse texto para a introdução da mensagem. Romanos 2, 12, 2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Repita após mim, por favor. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Diga, renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita, diga, perfeita vontade de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Queridos, quando nós vamos pensar em fazer valer a pena a vida para o reino de Deus, nós temos que ver que existe alguma coisa em mim e você, que só existe em mim e você. Nós somos iguais nas necessidades, nas limitações, nos cuidados que temos que ter, mas em algum momento você é único. Em algum momento você vai desempenhar um papel que só você pode fazer. E essa identidade, essa individualidade que Deus vê em nós e nos chama à coletividade, que faz toda a diferença. Quando nós vamos ver, por exemplo, na denominação batista, o mês de agosto é o mês da juventude, né? Então, o que acontece? Muitas das vezes eu tenho visto, tenho rodado aí, ontem mesmo estava no outro congresso, foi uma configuração diferente, pastor, lá em Mutum, lá no Josemar. A gente faz um trabalho chamado Desintoxicação Sexual, Você Pode Ser Santo, é o nome de um livro, só que eu peguei ele como tema, ele tinha um outro tema. Nós fizemos uma vez aqui uma roda, parecida ali embaixo ali com a garotada. Quem estava na roda? Você estava na roda ali, está vendo?
a garotada estava ali. Ontem o negócio ficou pior, e aí foi assim, um culto de sábado à noite, falando sobre sexualidade. E aí fez aquela roda dentro da igreja, botaram uma cadeira, botaram os negócios, e você sabe quais são os tipos de pergunta que adolescente faz sobre sexo, ainda mais se ele não precisar colocar o nome dele, né? E aí tinha adolescente, tinha jovem, tinha senhores, tinha senhoras, e eles fizeram ali várias perguntas, e achamos que não ia ter nenhuma. E eu estou citando esse trabalho de ontem para mostrar uma coisa para você. Quando eles me deram o baúzinho assim, cheio de perguntas, que eu olhei e falei, gente, vai ter uma semana para responder isso tudo. E aí eu parei, comecei a ler, e algumas perguntas estavam fora do contexto sobre sexualidade, sobre namoro, sobre relacionamento, mas eram perguntas importantíssimas. E aí eu vou endossando cada vez mais o meu argumento sobre esse trabalho sobre juventude. Nós estamos perdendo os nossos jovens, não é porque nós não estamos promovendo uma Disney na igreja, mas é bem verdade que nós parecemos hoje, em termos de juventude, mais Disney e Mickey Mouse do que Jesus e cruz. É verdade, infelizmente. Mas isso não consegue, nós não conseguimos competir com o entretenimento do mundo. Então, quando eu comecei a pegar aquelas perguntas, eu mais uma vez, repito, endossei meu argumento. Nós estamos perdendo os nossos jovens, porque nós estamos respondendo em nossas pregações, em nossas reuniões, em nossos cultos, perguntas que os jovens não estão fazendo. E naquele momento, quando eu comecei a ver, terminou, eu respondia que deu para terminar, porque acabou tarde, foi uma roda daquela interessante, e de repente eu peguei as perguntas, chamei o pastor, falei, pastor, faz o seguinte, aí chamei o líder, falei, está vendo essas perguntas aqui? Essas perguntas aqui vão ser tema, podem ser tema dos seus cultos em 2 anos. É isso que a juventude está querendo saber. Pergunte para a juventude. Às vezes nós perdemos e muito por causa de uma linguagem, por causa de uma contextualização. Nós pregamos a palavra, mas às vezes nós perdemos na hora de falar. Nós temos um culto, tem uns 150 adolescentes. É lindo, maravilhoso, está de férias, vai voltar amanhã. A gente chama de comunidade Team. Acontece lá na quarta igreja, na segunda-feira. Segunda-feira, você é doido, segunda-feira na igreja, você é maluco, está lá regado de moleque lá na igreja. Aí sabe o que acontece? Tem momento de dízimo, momento de missões, tem período de louvor, é um culto de domingo à noite com a linguagem deles. Foi um negócio que deu certo, nós achamos o caminho, a juventude ainda não. A juventude é um pouco mais exigente, porque estuda, trabalha, namora, está pensando em casar, então é um grupo mais seleto, que você tem que achar um alternativo. Se a nossa missão é fazer valer a pena a nossa vida, nós precisamos entregar os nossos dons e talentos, mas não simplesmente nas regras. Então a gente precisa começar a mudar de mente, a gente precisa mudar de estratégia. Caso contrário, a gente ainda vai dar, como diz os colegas lá fora, com os burros na água. Nós vamos perder a nossa garotada, porque às vezes nós não queremos abaixar o nível, baixar a bola, desenrolar, falar, usar um verbo deles, uma linguagem deles, ir no lugar onde eles estão para poder fazer isso. Então, queridos, quero com essa introdução dizer o seguinte, nós precisamos fazer valer a pena, para isso nós precisamos contextualizar. Não existe missões, não existe evangelismo sem contextualização. Se eu estou falando com um grupo de senhores e senhoras, eu tenho que falar na língua deles, falar o que ele entende, falar um assunto que está dentro do contexto dele, da preocupação dele. Ele já não é uma pessoa que está doida para avançar, ele já está pessoa na defensiva, já está estocando, já está mais com medo, não tem grandes projetos de vida. Agora o jovem não, ele quer ir para frente, ele quer crescer, então são contextos diferentes. Vocês, quando me convidaram, domingo à noite é um pouco difícil para falar só para a juventude, porque nós temos uma igreja inteira. Mas eu estou falando isso, já é uma estratégia, minha liderança lá, tá? Já é uma estratégia. Porque existe uma linguagem própria para eles que outros pensam, isso tem nada a ver. Por exemplo, a linguagem ontem sobre sexualidade. Aí na hora que eu vi que o grupo era misto e que o pastor podia perder a cabeça, ele ficou com medo, eles vão me matar aqui agora. O pastor Evandro é doido, ele fala. Eu comecei a trabalhar, e aí daqui a pouco eu trabalho a garotada, e aí, desculpa aqui o termo que eu vou usar, mas para você ver que está todo mundo no mesmo problema. Aí eu vou trabalhar sobre o aumento do índice de HIV e de pornografia na terceira idade. Aí não sobra para todo mundo, mas tem que falar a língua deles, tem que falar a nossa língua.
Alguém tem que me fazer entendido. Quando Deus falou a Abraão, ele falou como Yahvé. Quando ele falou a Paulo, ele falou como Theos. Quando ele falou a Martinho Lutero, ele falou como Cote, ele se apresentou como Cote. Quando ele falou a Billy Graham, ele se apresentou como God. Quando ele se apresentou a Mário Vegas, ele se apresentou como Deus. E quando ele falou comigo, ele se apresentou como Deus, na minha língua. Amém? Do jeito que eu entendo. Não é do jeito que é certo. Não tem jeito certo. É do jeito que eu entendo. Então Deus pode falar com você em coisas simples, mas para isso eu preciso conhecer a linguagem do reino. Então eu vou começar com vocês fazendo primeiro o que é um reino. Daqui a pouco eu vou mostrar pessoas e como você pode fazer valer a pena a sua vida para o reino. Primeira coisa que a gente tem que definir, ou tentar começar, é lógico que vocês já estão ensinados, eu não vou chover no molhado, mas eu vou falar da mesma coisa de uma maneira diferente. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o que é reino. A definição de reino tem várias definições de reino, mas a definição de reino é o domínio pleno e eterno de Deus. Acabou. Isso eu já resumo. O que é reino? É onde Deus domina, é o domínio pleno, total e eterno, soberano de Deus. Isso é reino. Deus, ele é rei em qualquer lugar, não tem lugar que está fora do seu contexto. Então, quando a gente começa a pensar em domínio de Deus, nós vamos pensar em governo de Deus. A maneira de Deus governar os seus. A maneira de Deus mostrar a sua juventude, a sua igreja, a sua garotada, os seus senhores e as suas senhoras, o que é reino. O que é governo dele, o que é o domínio, onde está o domínio dele. Vamos pensar lá na Bíblia, por exemplo, lá no início. No início não se tinha o verbo reino, porque a monarquia depois que ela vai acontecer. Então, Deus fez um homem e fez uma mulher. E ele deu uma ordem para eles. Qual foi a ordem que deu? Quem lembra? Hã? Isso também, isso aí. Mas teve uma negativa que foi: dessa árvore vocês não comerás, porque certamente morrerás. A serpente, quando foi tentada, preste atenção no que é domínio de Deus. Deus fez todas as coisas, era dele, ele é criador de todas as coisas. E ali ele falou o seguinte, ele botou uma ordem no seu domínio. Falou, não come dela porque você vai morrer. O que aconteceu? A serpente vem e começa a tentar Eva. Começa a tentar Eva falando, ela viu que a fruta era boa, né, podia dar conhecimento. E aí ela foi argumentar com a tentação, e ela disse, não tem nada a ver, Deus está com medo, porque se você comer dessa fruta, você vai ficar conhecendo entre o bem e o mal, e você vai se tornar semelhante a Deus, é por isso que Ele está com medo de você comer isso aí. Para com isso, rapaz. Então, você vai se tornar semelhante a Deus. 2, você vai ficar conhecendo entre o bem e o mal. Isso era o domínio de Deus. Agora pergunta, se Eva conhecesse o seu Deus, se Eva conhecesse as Escrituras, se Eva conhecesse o domínio de Deus e a sua configuração pessoal, ela olharia para a serpente e diria, serpente, você é um idiota, preste atenção, eu já sou feita em mais semelhança de Deus, fato. 2, eu já sei o que é bom e o que é mal, eu já sei. Aí a pergunta que eu sempre faço é, Adão e Eva sabiam o que era bom e o que era mal? Sim ou não? Está vendo aí, confunde todo mundo, né? Pastor é bom por isso. Eles sabiam que era bom e o que era mal. Só tinha uma diferença. Era quem dizia o que era bom e o que era mal. Quem dizia o que era bom e o que era mal? Deus. Diga, Deus. Nela, se você comer, vai morrer. As outras você pode comer. Então ele já sabia o que era bom e o que era mal. O parâmetro era quem? Deus. Era o domínio dele. Esse indivíduo, então, cidadão do reino, do domínio de Deus, criatura de Deus, ele rompe com a ordem desse Deus e ele come da fruta. E quando ele come da fruta, ele reconhece que está nu, ele reconhece o pecado, ele reconhece a vergonha, e aí o que tem? Eles começam a ser autorreferentes. Agora Adão e Eva começam a dizer para si mesmos o quê? O que é bom e o que é mal, igual você. Você escolhe o time que você torce, a roupa que você vai, a igreja que você vai, se você vai ou se você não vai. Nós somos autorreferentes. Nós assumimos agora o controle de dizer o que é bom e o que é mal para nós. Então, de alguma maneira, nós entramos num período de rebelião. Preste atenção, Deus criou o universo, Ele domina. O nome monarquia e reino não existia ainda.
Então ele cria todas as coisas. O cidadão rompe. O nome mais acertado ali, teocracia, governo de Deus. Então entra num período de rebelião. Olha os governos. Esse indivíduo rompe e entra num período de rebelião. Ele agora faz o que quiser da vida dele. Quem manda no meu nariz sou eu. Eu que mando no meu nariz. Quem eu que vou para lá, eu que vou fazer. Depois ele vai o quê? O povo cai, entra o dilúvio, morre todo mundo, o Noé vem, entra, faz todo mundo, e depois nós vemos na pessoa de Abraão, ele fundando de novo uma espécie de teocracia no período patriarcal, que é o quê? Deus de novo no controle. Então entra teocracia, rebeldia, de novo teocracia. Daqui a pouco o povo enjoa, daqui a pouco, muitos anos depois, e fala, olha, faz o seguinte, nós queremos um Deus que vai diante de nós, igual do povo lá fora. Aí então funda-se a monarquia. Olha os governos. O que acontece? Entra um período de império, vem o império, passa o rodo na monarquia e assume o Império Romano. E aí o que acontece? Quando Adão e Eva caem lá e passam a ser autorreferentes, Deus promete alguém que viria depois, que pisaria a cabeça da serpente. Qual o nome dele? Diga forte. Qual o nome dele? Jesus. Para você não ficar muito confuso no que eu estou falando. Então vem teocracia, rebeldia, nós vemos teocracia, depois vem a monarquia, depois vem o império. Jesus Cristo nasce dentro do império. Jesus Cristo nasce dentro do império. E Jesus Cristo, então, ele é regido por padrões teocráticos, do reino e do domínio de Deus. Aí o que acontece? Jesus nasce dentro de um governo, preste aí, atenção nisso, dentro de um governo do império. E quando ele nasce dentro do governo do império, o império tem as suas leis, tem as suas normas, tem os seus impostos, tem tudo. Mas Jesus desce ali e tem um padrão de vida desse cidadão do reino. Independente das leis locais, o padrão de vida do cidadão cristão é muito maior. Então, quando a gente vai falar de reino, nós vamos falar de domínio de Deus sobre todas as coisas. Então, se eu entender o que é reino é domínio de Deus, pastor, então o inferno, Deus domina o inferno? Sim, é Ele que manda em todas as coisas, por isso o termo soberania de Deus. Então entendemos que o reino é muito maior que a instituição igreja, entendemos que o reino é alguma coisa acima de todas as coisas, de todas as organizações que a gente tem. Então nós vemos o possível para entender esse reino. Quando a gente entende que reino é maior do que isso, nós vamos agora entender a igreja, então, é o quê? É a arma mais letal que Deus tem contra todas as forças malignas. A igreja é uma arma de Deus no mundo para transformar pessoas que vivem na demoniocracia. Não, demoniocracia não, né? Demoniocracia não. Na democracia, porque parece mais demoniocracia do que democracia, que vivem dentro desse sistema, e aí ele vem dentro desse sistema e espera que você faça o que Cristo fez. E aí, para eu fazer a minha vida valer a pena, eu tenho que perpetualizar isso. E a igreja é a maneira de você servir no reino. A igreja é a salvação do mundo. Preste atenção, irmãos. Se nós não estivéssemos aqui, isso tinha acabado. Você que está aqui, que veio de um mundão, sabe que vê um problema. Você veio de condições esquisitas, você viu que você não tinha freio. Se alguém não te parasse, o que ia ser de você? Talvez muitos de vocês que estão aqui nesta noite diriam, eu estaria morto, pastor, se não fosse Jesus. Eu estou aqui na sua frente, eu sentei numa calçada drogado na frente da 4ª Igreja Batista, alguém me botou para dentro. Há 21 anos atrás, há 10 eu sou pastor. E eu estou lá naquela igreja podendo servir ao Senhor. Fui campo missionário, plantei igreja por 6 anos. Mas porque Deus me deu uma chance de servir numa instituição chamada igreja. Para eu fazer minha vida valer a pena, eu preciso acreditar nesse grande projeto de Deus. A igreja está desacreditada por alguns motivos, mas o cidadão do reino tem as suas características. E essa característica, para fazer valer a pena, Jesus, quando começa o livro de Mateus, ele começa falando aos seus discípulos que eles são bem-aventurados.
Ele começa a trabalhar com seus discípulos. Ele fala, cidadão do reino, ele é sal da terra, ele é luz do mundo. O cidadão do reino, ele é diferente. Ele se mistura, mas todo mundo sabe que ele é diferente. Você pode ver com o sal, você coloca ele no lugar, você mistura ele. Cadê o sal? Ele se embola no meio. Mas na hora que você botar e for provar, ele está aqui, ó. Ele está dando a ordem no negócio. É a luz, ela chega, as trevas têm que ir para os cantos. E se você for com a luz para o canto, ela tem que sair correndo, porque a luz, nós somos chamados para esse tipo de coisa. Aí Jesus começa falando sobre alguns esquemas de lei, por exemplo, que o cidadão do reino, ele não é um homicida. O cidadão do reino, ele não é um adúltero, que vive em adultério. Ele não é um homem que jura em vão, ele não é um homem que menospreza, humilha e pisa nos seus inimigos. Isso é coisa nossa. O cidadão do reino, para fazer a vida dele valer a pena, o cidadão para fazer essa vida valer a pena, como um contexto total, ele tem umas características como uma pessoa que doa, uma pessoa que dá esmolas, uma pessoa que ajuda, é uma pessoa que tem as suas preocupações nas coisas espirituais. E aí você vai olhando quando Jesus vai falando sobre isso, da garotada do povo chamado meu, ele tem essas características. Ele é pacífico, tem compaixão, ele procura mudar as vidas das pessoas, ele doa, ele empresta, ele chega perto, ele ajuda. Ele não defrauda nenhum tipo e nem desrespeita algum tipo de lei. Então, quando a gente vai vendo esse tipo de característica, nós vamos ver aonde eu estou nisso. Então, como eu posso fazer a minha vida valer a pena nesse reino? Se o reino é tudo, aonde eu estou? O que eu posso fazer? Quais as minhas competências? E aí eu trago para você algumas coisas como você pode ser um cidadão do reino e fazer sua vida valer a pena neste lugar. A igreja é uma instituição que nasceu para dar certo. Desculpe-me, não instituição. A igreja é um organismo, é uma arma que veio para dar certo. A igreja é o único projeto no mundo que nasceu para dar certo. Ele já nasce e dá certo, não tem como dar errado. Você pode falar de a queda de uma instituição, mas não da igreja. A igreja, ela é militante, ela é atuante na sua comunidade, mas ela não é o que nós estamos vendo, por exemplo. Às vezes nós nos perdemos porque nós não sabemos muito bem o que fazer como igreja. Então, se eu não sei o que fazer, se eu não sei por que eu estou lutando, se eu não sei para quem eu estou lutando e para onde que eu vou, ou o que isso vai valer se eu entregar minha vida por isso. O que vai acontecer? Mas primeiro eu tenho que saber o que eu posso fazer. Quer ver uma coisa? Jesus, quando edificou essa arma poderosa dele, ele disse aqui o seguinte, edificarei a minha igreja e as portas do inferno, complete por favor, e as portas do inferno, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus edificou uma arma de ataque. Eu não sei se você consegue ver no versículo, é lógico que a gente dá uma olhada para o versículo, ele é muito santo e tal, e a gente não tenta isso, mas se você entender o que Jesus está falando, no contexto que ele estava falando, e do que ele estava falando, ele está falando de uma arma de ataque, de uma arma de invasão, porque ele diz, edificarei a minha igreja e as portas do inferno, o quê? Não prevalecerão contra ela, portas do inferno. Jesus, quando estava falando, ele falava de um contexto onde as cidades eram muradas. E o último sistema de defesa de um povo são as portas. O último sistema de defesa do povo é a porta. O que acontece com isso? Ele disse, eu edificarei a minha igreja, eu edificarei um grupo guerreiro, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja estará com a ariete na mão, a ariete é aquela peça de madeira que todos seguram, bum! Bum, socando na porta do inferno para saquear o inferno e para tirar almas de lá. O que acontece é que muitas das vezes nós não entendemos isso. Pensamos que a igreja é uma instituição para me fazer o bem. Não, a igreja é uma instituição para que eu faça o bem. A instituição, quando eu falo de instituição, eu falo dessa organização que nós fizemos e dissemos que isso é a igreja. É bem verdade que nós reproduzimos em pouco, talvez, a igreja verdadeira de Cristo. Até mesmo os parâmetros que nós botamos para as nossas instituições impedem com que sirvamos a Cristo em totalidade, em plenitude de vida.
Porque às vezes nós não fazemos, fulano não é da minha igreja, pastor, eu vou dar uma Bíblia para fulano, ou secretário, não sei quem, vou comprar uma Bíblia para fulano. Ele é crente? Ele já aceitou Jesus? Não. Ele já foi batizado? Não quero saber disso não, eu quero dar a Bíblia para o cara. É só isso. Ele não tem que ser batizado para dar a Bíblia não. Dá a Bíblia para ele. Deixa ele fazer o que for. O pastor Veloso você conhece, né? Veloso é mais doido que eu 50 vezes. Também nasceu 500 anos antes, né? O Veloso conta um testemunho que um rapaz foi conversar com ele e ele foi dar a Bíblia ao cara. Você vê se tem gente doida no planeta. Aí ele pegou e falou assim, não pastor, você não me dá essa Bíblia não. Aí eu falei, não dá não. Aí ele fez assim no papel, ó. Falou, não dá não, que senão eu vou fumar maconha com ela. Aí ele pegou e falou assim, não tem problema não, você pode fumar maconha nela. Você só vai me prometer uma coisa, na hora que você for fumar maconha, você vai ler um versículo e vai fumar maconha. Isso foi um pastor que falou, pode orar por ele, xingar não, que vocês são crentes, né? Pode fumar, não tem problema não. E aí ele conta testemunho que o cara foi pegando, rasgava a folha, fumava, um dia de madrugada ele foi fumar. E aí a gente tem muito aquele conhecido, João 3,16, porque Deus amou o mundo e tal. Rapaz, ele disse que o rapaz estava enrolando baseado, e ele leu o João 3,16, e quando ele leu, ele começou a chorar, e ele ligou de madrugada, ele falou, rapaz, o que foi? Não pastor, eu quero aceitar Jesus, mas não tem hora para você aceitar Jesus, não, 3 horas da manhã meu filho, não pastor, é agora, eu vou morrer, que não sei o que e tal. Eu falei, então tá bom meu filho. Ele falou que primeiro ele acordou, ficou brabo, depois ele viu o que tinha acontecido. E ele foi na casa do cara, o cara com baseado, enrolado em João 3,16. Você sabe o que é isso, cara? Você sabe o que é um camarada chegar na esquina, aí nós estávamos fazendo um trabalho no morro, o cara chegar na esquina, aí eu ia pregar numa casa, quando eu cheguei assim na casa, aí o Wesley falou comigo, o Wesley é um negão desse tamanho assim, ó, coisa top de linha, que Deus, graças a Deus, levou para ele, porque ele poderia ter morrido de outra maneira. Aquele moleque aceitou Jesus na rua, na calçada, eu pregando o evangelho para ele. Ele nunca entrou na minha igreja e foi para o céu. Sabe por quê? Porque ele aceitou Jesus aquele dia na calçada, a mãe dele era membro de uma igreja, ele foi batizado lá, e ele foi para missões trabalhar, trabalhou comigo, aí nós fomos no morro. Na hora que desceu na esquina, ele pegou e falou assim, vamos lá para a gente orar. Falei, tá bom, vamos embora. Peguei o grupo de evangelismo, que orava de madrugada e evangelizava no outro dia de manhã, no sábado. Aí entrei para casa do camarada, vou chamar aqueles moleques ali na rua, ali para ir lá orar com a gente. Saiu do quadrado, sabe qual é? Aí ele olhou assim, falei, cara, casa dos outros, cara, como é que vai chamar os meninos, você é doido? Não tem problema não, pastor, vem cá. Então chama, eu entrei na garagem e olhei, assim, os 4 meninos estavam sentados. Um menino era o líder do movimento, como a molecada lá chama, o de frente. Ele estava sem camisa, aí o Wesley falou assim, pô mané, vai o pastor fazer uma oração ali e tal, vamos lá com a garotada lá para fazer uma oração. Aí o cara, não pô, estou sem camisa, mano, na moral, dá não. Não, vamos lá, não tem nada a ver não. Pô meu irmão, já estou vacilado já, você vai querer fazer o que comigo? Quer me matar? Vai embora, vai lá, faz sua oração tranquilo lá, pode ir embora de boa. Aí o Wesley olhou para ele e falou assim, não, mas não tem nada. Aí o cara levantou. O brabão levantou sem camisa. Não, meu irmão, eu já estou arrebentado, você está querendo me arrebentar? Vou desrespeitar a Deus, fazer oração sem camisa, você é doido? Você é maluco? Vai lá, faz sua oração lá. Aí o Wesley olhou para ele, não muito satisfeito, tirou a camisa com a mão, ficou com a camisa na mão, ficou com a Bíblia na outra e disse para ele, se a camisa é o problema, não tem problema mais. Os 4 jovens foram atrás dele. Eles não foram para ouvir a palavra. Eles não foram para ver o pastor pregar. Eles foram porque alguém teve uma atitude de ser semelhante a ele, quebrando todos os paradigmas das instituições que ele conhecia, para amar o próximo e ser semelhante e mostrar que eu sou semelhante. Faça a sua vida valer a pena. Talvez você não tenha muito recurso, mas o que você tem, Deus vai usar. Amém? Lá nós temos 9 projetos, nós fizemos lá. Lindo, pastor. Nosso moleque é primeiro do ranking do jiu-jitsu, faixa branca. Do ranking estadual e agora começou a ranquear no mundial. Ele vai lutar agora, final de semana que vem. Aí eu vou levar ele lá no Rio de novo. Começou na varandinha lá na igreja. Nós temos 105 alunos de jiu-jitsu lá. São 9 projetos.
Esses dias entrou alguém lá e eu falei com a igreja, eu falei, igreja, nós temos um problema. Nós trouxemos a comunidade para dentro da igreja, mas a igreja não está dentro da igreja. Eu preciso de vocês lá, me ajudem. E aí, de repente, tem pessoas, lógico, que não gostam de jiu-jitsu, capoeira, aí tem a nutricionista, tem a aula de canto, tem o tênis de mesa, também foi campeão estadual também, que a gente tem um torneizinho estadual que eles fizeram, e a nossa garotada foi participar, e tem o atendimento de coach, psicanálise, e tem também o condicionamento físico, que volta amanhã também, amanhã cedo, né? Eu senti até que, na hora que eu cheguei, eles me mandaram a mensagem. Pastor, o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer. Eu falei, cara, tem um que eu preciso, tá vendo aquele, o amigão de braço cruzado ali, na Ferrari ali, ó? Olha os bração dele, viu? Está de braço cruzado. É aquilo ali que eu preciso. Lá no portão aqui, ó. Você não precisa ler um versículo bíblico. Eu só quero uma pessoa para ficar lá no portão. Sabe por quê? Nós botamos com esses anúncios e projetos 305 pessoas dentro da igreja da comunidade. Então entra qualquer pessoa e sai qualquer pessoa, e todo mundo na igreja acha que ninguém rouba. E todo mundo rouba em qualquer lugar. Então o que acontece? Eu preciso de alguém que fica lá. Nós chegamos ao cúmulo de acionar a polícia, pastor, para ficar lá no portão, para ir lá lanchar, porque não tem condições. Então o que aconteceu? Os meninos estavam lá, assim, eu preciso disso. Pastor, mas eu tenho que fazer o quê? Não, você tem que ficar de braço cruzado, olhando e vigiando para ninguém roubar ninguém. Mas não vou ler a Bíblia, não vou orar, não vou dar rabo de arraia, tiro, soco, facada, nada, não vou jejuar. Não, você só vai ficar com o braço cruzado e não deixar ninguém levar nada dos outros. Aí aconteceu agora, semana retrasada, então as menininhas, tem um colega meu lá que é professor lá, aí ele é dono de uma loja de celular. A menininha dele anda com esse maçã mordidinha, assim, um iPhonezinho, esse básico aí de 5 mil quanto, e anda brincando lá no meio do negócio. Aí entrou uns meninos para roubar. E abordou a garotinha e os outros meninos para roubar. Eles deram uma azar danada que tinha um policial de kimono lá. O homem desceu, botou ele na parede da igreja mesmo. Pasmem, nós estamos aqui do lado de vocês aqui, ó, na parede da igreja mesmo. Botou ele, repreendeu, e aí ele, né, deu aqueles golpes básicos de policial comum e tal, e eu estava atendendo lá dentro. Aí o policial ficou assim, rapaz, fala com ele lá com o pastor vai ficar bravo comigo. Eu falei, você podia ter dado mais 2 socos em cada um, entendeu? Em nome de Jesus. Nós colocamos a vida para valer a pena, mas o mundo quer te destruir. Satanás não vai brincar com você. Ele não vai brincar, o cidadão do reino tem suas características, e Deus nos colocou na igreja, acreditando que nós vamos dar conta do recado, porque Israel não deu. Israel atraía as pessoas como imã para si. Era a missão. Israel tinha testemunhas, as pessoas se aproximavam. A igreja é diferente. Vai por todo o mundo. Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. É a força centrífuga do liquidificador. A força parte do meio para os lados. Essa é a estratégia do reino, da igreja, do reino e a sua arma, a igreja, para este mundo. A nossa garotada está morrendo. Eu vou lá na faculdade, a gente vai falar lá na Redentor. Tem lá, agora quando foi esses dias, agora mataram um rapaz lá que trabalha lá na Redentor. E aí eu fico pensando, poxa, a gente vai para a faculdade, está a molecada lá. O que a molecada quer? O que você vai falar? Está lá, tem uma caixa de som igual um monstro assim, muita LSD, muita droga, muito rebite, muito tudo, e a galera está lá, tum, 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 e todo mundo dançando igual um maluco, uma semana na frente daquilo. Aí você fala, que gosto tem isso? Não sei, deve ser melhor que a igreja, porque eles estão lá. Agora você vai ganhar esses caras como? Ah, nós vamos lá no culto lá da igreja, fazer um negócio. Eu tenho que estar perto deles, gente. Eu tenho que falar a língua deles. Ao netinho, pastor, teve um dia que a senhora veio me pedir desculpa lá na igreja. Pastor, eu queria te pedir desculpa. Pode, tá bom, irmão. Pedir desculpa não, eu queria te pedir perdão. Mas por quê, irmão? Falei, não, porque eu não gosto do jeito que você prega, eu não gosto do jeito que você fala, eu acho que é desrespeitoso chamar Deus de cara. E eu vou te falar mais uma coisa. Eu pedi a Deus perdão porque eu me arrependi de ter orado para essa família pastoral vir para cá, para a nossa igreja. Eu falei, muito bom, muito obrigado. Fiquei feliz, fiquei bem recebido com esse senhor.
Aí eu perguntei para ela, mas você percebeu que as pessoas estão aceitando a fé e estão... Não, é justamente por isso que eu vim pedir perdão, porque eu estou entendendo que Deus está usando o Senhor nesse tempo para esse jeito, com a sua competência. Aí tem muita gente que não gosta de mim, até o molequinho dele cheirar pó, fumar maconha. Na hora que começa a cheirar, fumar maconha, começa a estar grávida, aí vem falar com o pastor Evandro. Aí o pastor Evandro é o cara para conversar com eles. Então é assim, a gente tem que entender que cada pessoa, eu pago maior pressão, pastor, para ser eu mesmo. Queria até ser chique igual o pastor Tony, mas não dá. Jogar metade do futebol que ele joga, não dá. Já pensou eu desse tamanho com a habilidade desse cara? Ninguém me ganhava lá no Retiro dos Pastores. É o Ronaldo Fenômeno, a missão continua. Mas não dá, eu preciso ser eu não posso ensaiar. Você tem que entender que Deus vai usar você com as suas competências, e o reino, ele vai sair através de você em atitudes, e não em programas. O maior erro que nós cometemos como igreja e instituição é transformar tudo na Bíblia em programa. A gente pega um versículo, transforma, não é programa, é uma vida natural. O evangelho acontecia de maneira natural, hoje é artificial. Vamos fazer um grupo para que os jovens tenham comunhão. Que grupo que faz jovem ter comunhão? Nenhum. Grupo que faz jovem ter comunhão, que faz adulto ter comunhão, é bater papo. Aquela velha arte de conversar fiado, de parar e conversar à toa, sem nada, rindo, sem hora para parar. E aí Jesus, ele tinha os seus momentos com o povo. Agora, você vai fazer a sua vida valer a pena como? Sendo igreja. Às vezes nós precisamos entender que se esse projeto de Deus é igreja, e se a igreja é alguma coisa, a pergunta é: por que então eu devo investir minha vida num lugar como esse? Primeiro, que a igreja é a arma de Deus para a salvação desse mundo. A nossa juventude só vai ser alcançada se nós realmente buscarmos a Deus da maneira de Deus. Então preste atenção, a igreja é um lugar de ensinamento bíblico. Por que eu devo investir nela? Porque como a minha vida vai valer a pena no reino, se eu vou investir nela? A igreja é um lugar de comunhão, a igreja é um lugar de oração, a igreja é um lugar de temor a Deus, isso está registrado nas Escrituras. A igreja é um lugar de milagre, a igreja é um lugar onde todos os cristãos vivem juntos e têm tudo em comum. Eu estou falando de igreja. A igreja é um lugar onde as pessoas usam do seu dinheiro e repartem com todos de acordo com as suas necessidades. A igreja é um lugar onde as pessoas querem estar todos os dias. A igreja é um lugar de alegria e prazer no coração. A igreja é um lugar de louvor a Deus. A igreja é um lugar que as pessoas da comunidade gostam em alta estima. A igreja é um lugar que o Senhor salva pessoas todos os dias. Isso é o que está registrado da igreja de Atos. A igreja foi criada por Jesus. A mensagem dessa igreja traz salvação. A igreja cuida da sociedade. A igreja é um lugar para todas as pessoas. A igreja nunca, preste atenção, a igreja de Cristo nunca rejeita ninguém. A igreja cuida de quem odeia ela. A igreja ajuda pessoas que nunca ajudaram. A igreja é uma arma de Deus na sociedade. Para a minha vida valer a pena, a conexão mais próxima do reino que eu tenho é a igreja que você está nela. Às vezes nós somos tolhidos com algumas competências que nós temos, porque às vezes nós não sabemos que as pessoas podem usar a igreja para outra coisa. É bem verdade que talvez você esteja aqui decepcionado com alguma instituição. Muitas pessoas, por exemplo, usam a igreja para promover a si mesmo. Algumas pessoas usam a igreja para se esconder da sociedade. Algumas pessoas odeiam a igreja, não vão na igreja porque são pessoas que foram abusadas dentro da igreja. Muitas pessoas estão decepcionadas com a igreja porque foram abusadas sexualmente por líderes de igrejas. Foram abusadas foram extorquidas e exploradas por líderes, por pessoas. Muitas pessoas não gostam da igreja porque usam a igreja para tratar do seu ego e receber aplausos à custa da cruz. Muitos usam a igreja para menosprezar os outros, dizendo: olha, eu vou para o céu, você vai para o inferno, que o diabo te carregue. Muitos usam a igreja somente para se dar o bem. A igreja não veio só para isso. Muitos usam a igreja como se ela fosse a cozinha da própria casa.
chega na igreja, a igreja é que manda, eu que faço mesmo, aqui não tem negócio. Preste atenção, querido. Mesmo com esses motivos, por que investir minha vida num lugar desse? Se eu sei que a igreja é uma arma de Deus para a comunidade, como eu vou fazer isso? Como eu posso fazer a minha vida valer a pena para o reino? Nós precisamos investir a vida nesta missão. Eu um dia escrevi uma frase, aliás, algumas frases, e eu coloco uma tipo essa daqui. Defender o evangelho com discussões supostamente cristãs é a maneira mais crente que o diabo encontrou para distrair a missão dada no evangelho de ganhar alma. Pregar o evangelho aos não cristãos é a melhor maneira de defendê-lo e perpetualizá-lo. Nós viramos intelectuais, nós reduzimos a igreja em um grupo numa plateia. Nós reduzimos o pastor, a figura do pastor, em um palestrante estéril. Homens que só falam, que graças a Deus não é o caso do seu pastor, mas infelizmente tem sido de muitos. Homens que não têm vida na sociedade, homens que não se importam com ninguém, homens que discutem teologia profunda que nem eles mesmos entendem. Homens que estão brigando por instituições para mostrar qual é a maior. A gente vai lá no retiro dos pastores e era nojento aquele negócio, né? E aí, irmão, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo. E a igreja, está quanto mesmo? Ah, está 250. Não, você é frouxo. Quanto essa? É 2.500. Não, então você não conversa. Só nós aqui. Nós do 2.500 aqui, que nós estamos quietos aqui. Você que é de 300, 400 pessoas, 500, sai para lá. Isso é nojento. Não é uma crítica, infelizmente é um comentário que acontece, que tome por crítica. Mas o que acontece? A igreja é muito maior do que isso. Agora, eu vou te mostrar uma coisa que, para finalizar, cadê meu amigo do teclado? É você, né? Eu vi ele tocando teclado, ele põe aquela partitura senhorzinho, chique. Eu quero mostrar para vocês uma coisa, eu estou caminhando para terminar, no seguinte termo. Nós temos missões diferentes a fazer em grupos diferentes. Lembra da contextualização? Para você entender o seu ministério, preste atenção, você não vai conseguir agradar a todos. Não vai, não adianta. Nós colocamos o projeto lá. Agora, esses dias, foi um monte de vereador lá procurar o tal do pastor Evandro, que colocou o projeto. Aí eu fui, sentei com ele, falei assim, ó, dia 2 de janeiro você vem aqui que eu varro a rua para você. Mas hoje eu não posso te ajudar, não. Hoje não dá para te ajudar. Eu posso até votar em você, porque você é um cara bom. Agora eu vou associar você à imagem do meu projeto, que a igreja está pagando com os dízimos e oferta. Irmão que está lá dentro, que odeia a luta, que odeia tudo, cabelo branquinho, e tem toda a razão para odiar. Uma senhora lá na igreja, ela não gosta nem de falar, não, é essa mesmo que veio me pedir perdão. Ela não gosta do projeto, ela não gosta de nada. Aí esses dias agora para trás eu fiquei sabendo que ela ajuda com R$50 um professor do projeto. Você sabe o que eu falo lá na igreja? Você pode odiar o jiu-jitsu, capoeira então, nem se fala. Você pode odiar os projetos da igreja, mas se você ama almas, invista nos projetos, porque é uma maneira que você não consegue fazer. Você é uma senhora, você tem um projeto, talvez lá em outros projetos caiba a senhora, aí ela entendeu que ela não encaixa em outros projetos, e que o projeto também não é para ela, mas o netinho dela encaixa. Opa, meu netinho vai ficar perto de Jesus, porque o jiu-jitsu lá na igreja é só para falar de Jesus. Eu não tenho nada a ver com o projeto social na relação ao CRAS, que o CRAS é o que ajuda a gente aí, quando funciona, que é uma assistência social. Mas eu falo, projeto social na igreja, sem a Bíblia, é CRAS. É só assistência social. Tem que ter, Bíblia na veia. Vai fazer valer a pena? Qual o talento que você tem? Sabe varrer, irmão? Sabe lavar um prato? Você sabe fazer um artesanato? Bota no reino. Você está se sentindo inútil porque você está parado. Eu entrei e saí lá na igreja, ninguém me colocou para fazer nada, que não sei o que, ofereça. Sim, Senhor, eu estou aqui, eu faço isso.
Ah, mas não me deu atenção. Você não precisa servir só dentro de 4 paredes. Aliás, aqui você não faz é nada, nem eu. Isso que eu estou fazendo aqui é a coisa mais gostosa do planeta para mim, é poder falar. Eu trabalho lá fora. É lá na faculdade. Toca o violão aí, brother. Aí o cara vai lá, toca o violão, aí passa a molecada da faculdade aí. E começa a falar assim, ó. Vai falando. Aí para meia dúzia ali. E é isso. Entrega um folheto, entrega uma Bíblia para o indivíduo, abraça o indivíduo, tira a camisa lá junto com ele, conversa com ele. Quem é você? Preste atenção nisso para eu concluir. Jesus pregou 3 anos sobre o reino de Deus. Ele passou com os discípulos falando sobre esse reino. Jesus, nesses 3 anos, ele falou a maneira com que o cidadão do reino funciona. E eu vou dizer para você, não existe um evangelho adolescente, não existe um evangelho adulto, não existe um evangelho para jovens, só existe um evangelho para humanos. Como esse evangelho vai chegar nas faixas etárias, é problema meu. É problema meu. Como eu vou traduzir, fazer a ponte no antigo mundo para o mundo contemporâneo, é problema meu como pregador. Problema meu. Então Jesus falou 3 anos sobre o reino de Deus. Vou concluir com alguém que fez a sua vida valer a pena. A sua vida e a sua morte. E esse não foi Jesus. Foi um discípulo que, assim como você, aprendeu com ele. Jesus falou para que o povo ficasse em Jerusalém para receber a promessa do Pai, que era o Espírito Santo. Eles obedeceram, mas antes, eles perguntaram para Jesus o seguinte: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Jesus tinha morrido, ressuscitado. Jesus já estava nos últimos dias para ir para o céu, na verdade, no último momento dele. E quando ele estava sendo assunto aos céus, alguém pergunta para ele: o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Aqueles discípulos ficaram 3 anos ouvindo Jesus tete a tete, não aprenderam nada sobre o verdadeiro reino de Deus. Eles estavam preocupados com a prefeitura local, com o governo local, com a administração local. E aí Jesus foi muito tranquilo, dizendo: não pertence saber o tempo ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Parece que agora a geografia ficou montada, porque na hora que Jesus falou: ide por todo mundo, que mundo é esse? Os judeus devem ter ficado, eu não sei qual que era o parâmetro de geografia deles. Ali Jesus mostra: Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra. O Espírito Santo vem, os crentes fazem aquela festa, 3.000 se convertem, daqui a pouco 5.000, e o pau quebrando, e a igreja caindo na graça do povo, e Deus mandando almas, a sociedade sendo abençoada. Mas aquela igreja continuou em Jerusalém, aquela igreja continuou fechada em Jerusalém, estava gostosa demais. Alguém saiu do quadrado e fez a sua vida valer a pena para o reino, e o nome desse homem é Estevão. Quando ele começa a pregar, as pessoas que estavam discutindo com ele não conseguiam suportar com o espírito com que Estevão estava falando. Estevão era veemente, Estevão era intrépido, Estevão era ousado, Estevão colocou a vida dele para valer a pena ao reino e a morte de Cristo na cruz. Eu duvido que o irmão mais simples nessa noite que está aqui acredite que Jesus Cristo morreu, passou o que passou pela humanidade, para que eu e você pudéssemos vir uma vez por semana num templo, ouvir uma boa música, uma mensagem e ir embora para casa. Eu duvido que o irmão que está aqui nesta noite acredite nisso. Cristo morreu para que nós fizéssemos a mesma. Nós queremos ganhar alma e damos a cesta básica. Para Cristo ganhar a minha alma, Ele deu a sua vida, e Ele espera que façamos a mesma coisa, mesmo que a sua vida seja dada em horas,
ou até mesmo como Estevão. Estevão começou a falar ousadamente sobre a palavra de Deus, questionando os conceitos e a cultura. Ele não se conformou com o mundo que ele estava, ele não se conformou com o contexto de igreja que ele estava. Está tudo muito bom, está tudo muito tudo, mas não é isso que ele falou. Ele falou para a gente ir para a Judéia, ele falou para ir Samaria, e ele falou para os confins da terra. Nós só estamos aqui. Ele começou a pregar, e a igreja estava lá em Jerusalém, e de repente arrastaram Estevão para fora da cidade e o mataram apedrejado, porque ele fez valer a vida dele todinha para o reino de Deus. Arrastaram Estevão para fora da cidade e o mataram apedrejado. Irmãos, nesta noite, com muito pesar, eu anuncio para os irmãos: Estevão foi o primeiro a sair de Jerusalém, morto e arrastado. Ele não foi enviado, ele foi morto e arrastado. A igreja estava se bastando em si. A juventude, os homens, as mulheres, as crianças estavam gostosos ali, um perto do outro. Eu vou sair dessa igreja para ir para a Boca de Fumo. Você é doido, pastor? Aqui é gostoso, olha que ambiente bom. Eu saí desse mundo, vou lá fazer o quê? E aí você fala: vem para a igreja, aceita Jesus. Quando você chega na igreja, Jesus: vai para o mundo e fala de mim para eles. Estevão saiu morto, saiu da cidade, mas saiu arrastado e depois morto. Nesta noite, queridos, eu queria perguntar para vocês: quantos Estevãos ainda vão morrer, para que eu e você possamos sair de dentro do raio da igreja, das paredes da igreja? Quantos jovens ainda vão morrer na sua sociedade? Quantas pessoas ainda vão morrer para que você faça seu talento valer a pena? Está lá o meu professor lá, desculpa citar o jiu-jitsu de novo, ele é igual o jornal de ontem, todo tatuado. A nossa igreja é hiper, mega, ultra, tridimensionalmente tradicional. Eles ganharam o troféuzão, medalha de ouro no Rio, no mês de janeiro, no mês de fevereiro. Quando eles vieram na igreja, eu chamei, estava lá o meu professor de bermuda, e ele é um brucutu bem mais largo que eu assim, e ele chegou, bermudão aqui, camisa aqui, cheio de tatuagem, tem tatuagem nas pernas, e eu chamei ele e outros 4 lutadores, e eles foram lá na frente. Aí entrou aquele ogro, bum, bum, foi lá na frente, parou lá na frente, de bermudão, todo tatuado. Aí alguém olhou e falou: eles vão te matar, pastor. Eu falei: se Deus quiser. E eu dei o microfone na mão daquele cara, e ele começou a agradecer a igreja pela oportunidade que a igreja deu para ele. Presta atenção nisso, de deixar a vida dele valer a pena pelo reino, pelo talento de lutar pelo reino. Ele fala: cara, hoje eu prego Jesus através do jiu-jitsu. Esse cara me salvou. No dia que ele conversou comigo, eu olhei para ele e falei: não, eu vou sair vou largar tudo. Não dá para mim. Eu olhei para ele e falei: meu filho, o tatame é seu púlpito, é aí que você ganha almas. Sai do quadrado, irmão. Cadê seu talento? Fique de pé, vamos orar. Por favor, fique de pé. Cadê seu talento? Eu não vou pedir você para sair do seu lugar, eu vou pedir para você se mobilizar lá fora. Chega na minha cabeça, chega de movimento aqui dentro. Sai daí, vim para cá, você não falou nada comigo. Se você sair daí, você tem que ir para lá. É lá. Aqui nós viemos para ouvir o pastor, as mensagens dos nossos líderes, para nos confraternizarmos, para enchermos a nossa bateria e a nossa espiritualidade. Mas lá fora é o lugar do ministério. Você quer fazer sua vida valer a pena para o reino? Use seu talento, use sua competência, doe. Talvez a única coisa que você tem na sua vida é dinheiro. Pastor, tem dinheiro, todo mundo se aproxima de mim só para tirar. Não deixa ninguém se aproximar de você. Aproxime do outro e abençoe. Tem um monte de gente passando fome do seu lado, diferente da igreja antiga. Doe. Não torne ninguém, desculpa a expressão, e um preguiçoso, mas ajude. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar. Senhor, nesta noite